Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2022 do Grupo Carrefour Brasil. Apresentando o time do Grupo Carrefour Brasil, temos aqui presentes o CEO da companhia, Stefano Macquarie, o CFO, Davi Murciano, e a diretora de Relações com Investidores, Natália Lacava, para dar início à apresentação dos resultados. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco que, para quem precisa de tradução simultânea, temos esta ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Grupo Carrefour Brasil, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Grupo Carrefour Brasil e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Informamos também que, caso tenhamos problemas técnicos nesta plataforma, continuaremos nosso call após um curto intervalo via telefone, nos números divulgados no site de Relações com Investidores da companhia, ri.grupocarrefourbrasil.com.br, e no chat do Zoom. Agora, gostaria de passar a palavra para o CEO da companhia, Stefano Macquarie, para iniciarmos a nossa apresentação. Sr. Macquarie, pode prosseguir, por favor. Bom dia a todos e todas e obrigado por estarem mais uma vez conosco para a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2022. Estou muito contente de divulgar resultados tão expressivos e começar o ano com entregas relevantes. O Brasil é país naturalmente muito dinâmico, onde a atenção aos movimentos do consumidor se torna essencial para uma entrega de qualidade. A inflação alimentar é uma realidade global e, como grupo, estivemos atentos para que o poder de compra fosse preservado e o resultado foram volumes crescentes. Nossos times estiveram o tempo todo orientados para garantir acesso aos consumidores e engajados para realizar as transformações necessárias ao nosso negócio. Time forte e preparado para liderar a maior operação de varejo do Brasil. Nossas prioridades estratégicas mantiveram-se pautadas na, primeiro, expansão, segundo, na digitalização e terceiro, na nossa responsabilidade enquanto empresa na geração de valor para todos nossos clientes, nossos colaboradores, parceiros e acionistas. Nesse trimestre, tivemos conquistas importantes em cada desses pilares. Para começar, na expansão, mantivemos ritmo acelerado e superamos 20 bilhões de reais de receita com a abertura de 40 lojas do Atacadão nos últimos 12 meses, sendo que no primeiro trimestre foram 2 aberturas e 7 já estão em construção.
Além disso, tivemos mais 4 lojas express abertas no trimestre. Isso nos permitiu, como grupo, continuar a aumentar nosso market share no varejo alimentar brasileiro em 100 bips. O nosso banco continua expandindo as atividades como billings, crescendo 10,6% ano contra ano, sendo suportado fortemente pelo canal Off-Us, o que nos indica que o nosso cartão se tornou a primeira opção de nossos clientes, gerando uma aceleração de cross-sell importante de 31% ano contra ano. Por fim, apenas relembrar que estamos em intensa preparação interna para a integração do Grupo BIG, que tem sua aprovação no CAD esperada para o final do segundo trimestre deste ano. Após a aprovação, receberemos lojas com potencial grande de aumento de receita após conversões. O plano de investimento acordado como vendedor foi cumprido e estamos confiantes do excelente ativo que recebemos. Uma das minhas grandes prioridades tem sido a estrutura dessa nova companhia, desse novo grupo que se formará em breve. Por isso, temos intensificado o trabalho de RH com a definição já dos top 100 gestores da nova companhia, escolhidos entre os melhores do Grupo Carrefour, do Grupo BIG e do mercado, sujeito, obviamente, à aprovação do CAD. Na digitalização, estamos caminhando forte com nosso e-commerce, que já acumula mais de R$1 bilhão de GMV no trimestre, sendo que o e-commerce alimentar multiplicou por 2,5 no último ano e já representa 50% do todo. Atacadão já tem mais de 2% de suas vendas totais vindo do e-commerce, enquanto que no varejo já superamos os 5%. No BIG, essa penetração chega a quase 7% no varejo, o que nos deixa otimistas com o potencial de destravar valor no digital. Esse resultado advém da implementação completa que fizemos do modelo de Picking in Store nesse primeiro trimestre. Atualmente, nossos 100 hipers e 100% das lojas de Super e Express estão com a operação rodando. Nosso 1P alimentar já representa a maioria de nossas vendas digitais alimentares. Essa mudança é extremamente relevante, pois ela viabiliza redução no raio de entrega, menores preços, mais conveniência e mais acesso ao perfil de compra dos clientes. Nesse trimestre, mais uma vez, número de clientes, vendas e tickets mais do que dobraram com relação ao último trimestre. Além disso, os dados mais atuais mostram que o índice de recompra ultrapassou os 30%, o que demonstra um processo de recompra rápida e intuitivo. No 3P não alimentar, o crescimento se mantém relevante e enxergamos como um potencial canal para acelerar. Por fim, lançamos novos serviços digitais no varejo, como contratação de consórcios e cursos à distância, como foco na diversificação e melhor experiência do usuário com engajamento digital. Já em relação à nossa responsabilidade agora, enquanto empresa na geração de valor para todos nossos clientes, colaboradores, parceiros e acionistas, houveram conquistas relevantes. Marca própria continua ganhando espaço com quase 20% de penetração das vendas e ajudando consumidores a manter poder de compra. Na agenda de diversidade, o grupo tem ganhado visibilidade pela sua reconhecida luta. Mais recentemente, ganhamos o Prêmio Selo Paulista, enquanto que o programa de empreendedorismo negro gerou oportunidades para mais 11 fornecedores. Mantivemos o foco também
na redução do desperdício de embalagens e doação de alimentos para as comunidades próximas à nossa operação. Esse trimestre, por exemplo, ressaltamos a contribuição de todos os times, como a cidade de Petrópolis, que passou por um momento bem sensível. Por fim, vale dar o destaque para o nosso primeiro embarque de carga no modal ferroviário, que tem como objetivo a redução de gases de efeito estufa. Como o maior varejista do Brasil, entendemos a relevância de promovermos mudanças nas estruturas logísticas do país, e essa iniciativa é uma de muitas que fazemos para conter o impacto da nossa cadeia na emissão de gases. Todas essas entregas evidenciam que tivemos um início de ano excelente, com entregas relevantes de nossos times. Agradeço aos mais de 100.000 colaboradores que fazem parte dessa grande família Carrefour e garanto que estamos engajados e confiantes para liderar a integração da maior operação de varejo do Brasil. Com isso, passo a palavra ao David para falar sobre os dados financeiros. Obrigado, Stéphane, e bom dia a todas e todos. Como já tiveram a oportunidade de ver nossos resultados no release publicado ontem, vou passar rapidamente pelos números do trimestre, começando pelo slide 8, com a performance das vendas do primeiro trimestre. O crescimento de 15% em comparação no ano anterior levou a nossas vendas brutas a atingirem 20,8 bilhões este ano, com uma composição bastante equilibrada entre o desempenho like-for-like e expansão. Importante destacar ainda a evolução que temos visto em termos de volumes, com expressiva melhora em ambos os modelos e variação já positiva no varejo. O ganho de 100 bips do market share, de acordo com os dados do Nielsen, reforça a solidez de nosso resultado. No slide 9, vemos a força e complementaridade de nosso ecossistema. Mesmo com uma composição bastante diferente entre negócios, quando olhamos a comparação anual, fomos capazes de manter o mesmo nível de margem bruta em SG&A no consolidado. Com isso, no slide 10, observamos um EBITDA recorde atingindo em um primeiro trimestre 1,2 bilhão. Vamos falar mais em frente sobre o desempenho por unidade de negócio, mas já faço um destaque inicial à performance do Atacadão, com um crescimento muito expressivo de 25% e melhora de 30 bips na margem. Passando para o slide 11, vemos que o nosso lucro líquido ajustado ficou nos mesmos patamares de 2020. Um resultado que nos deixa muito satisfeitos, considerando o forte aumento que vimos de taxa de juros e um impacto em nossa despesa financeira. A geração de caixa operacionais dos últimos 12 meses continua forte. O free cash flow operacional totalizou 5,7 bilhões, crescendo mesmo em cima de uma base forte de comparação, o que demonstra a força do maior varejista do Brasil, posicionando de forma diversificada em setores relevantes da economia, como alimentos, serviços financeiros e real estate. No slide 12, observamos os efeitos da movimentação que já havíamos mencionado no quarto TRI 21, fazendo como que nosso endividamento líquido continuasse em níveis bastante confortáveis. Do lado esquerdo do slide, o gráfico mostra o nosso endividamento líquido antes de desconto de recebíveis, para que seja possível uma comparação de acordo com o mesmo critério com os demais players do mercado. Do lado direito, incluindo o desconto de recebíveis e LIS, que obviamente devem ser considerados como dívida, nosso múltiplo se manteve com 1,6% vezes EBITDA. Já no final de abril, tivemos publicação do relatório de revisão do S&P com manutenção de nosso rating no mais alto nível para uma empresa brasileira e perspectiva estável, ressaltando a nossa robustez econômica e resultados consistentes. Agora vou comentar sobre os resultados trimestrais das unidades de negócio. Começo pelo Atacadão no slide 14. Estamos mantendo nosso forte ritmo de expansão e acelerando nossa operação online, que já está presente em 124 lojas e 33 atacados de entregas,
atendo ao cliente B2B e B2C. No primeiro trimestre, abrimos 2 lojas e temos mais 7 lojas já em fase pré-operacional. Essa expansão contribuiu com 9,7% do crescimento no trimestre. E hoje operamos 252 lojas e 33 atacadores de entregas. Gostaria de reforçar mais uma vez que, mesmo com a integração do BIG, esperada para o segundo semestre, nosso ritmo de expansão orgânica dos últimos anos será mantido para 2022. Agora, passando para o slide 15, as vendas brutas do atacador no primeiro TRI 22 atingirão 15 bi, e nosso like-for-like voltou para os patamares positivos, com forte crescimento de 9,2%, fruto de nosso conhecimento do mercado e grande poder de escala. Gostaria de destacar também o canal digital do atacador, que representou 2,3% das vendas totais no trimestre. Por fim, em abril, vimos uma tendência de crescimento bastante forte com resultados vindos de iniciativas comerciais, elevando o like-for-like de abril para próximos de 20%, o que nos deixa otimista com o segundo trimestre como todo. Para finalizar os comentários sobre Atacadão, no slide 16, mais uma vez, o ambiente inflacionário nos possibilitou realizar compras oportunísticas que favorecem nossos clientes. Somado a isso, tivemos a maturação das lojas abertas no ano passado, que levaram a uma margem bruta de 15,5%, uma expansão de 0,7 ponto percentual no ano contra ano, em linha com o observado nos últimos trimestres. Mesmo com o forte ritmo de expansão e custos pré-operacionais, nosso SG&A como percentual das vendas apresentou um aumento de apenas 0,4 pontos percentuais no ano contra ano, demonstrando a nossa capacidade de absorver a inflação de custo de energia e mão de obra, graças a nossas iniciativas de eficiência operacional. Nosso EBITDA ajustado apresentou um crescimento de 25%, com margem de 6,9%, em linha com os níveis normalizados de margem do atacador. Gostaria de fazer um destaque especial para o gráfico de direita, que mostra a performance das lojas por safra. Analisando as margens por maturidade das lojas, vemos que o margem EBITDA ajustado das lojas maduras, que são as lojas abertas até 2019, cresceu 50 bips, atingindo 8,2%. O ramp-up das novas lojas, abertas em 2020, também está no caminho certo, com melhora combinado do margem de 480 bips. Isso reforça mais uma vez nossa expertise e boa capacidade de execução. No slide 8, vou comentar sobre o varejo. Ter o cliente no centro de nossas decisões em um ambiente competitivo favorável no supermercado fez com que esse modelo ganhasse bastante relevância com capturas de novos clientes. O NPS do supermercado aumentou 1,7 ponto percentual versus março de 2021. A iniciativa do Picking Store já está presente em 100% de nossas lojas, incluindo todas as bandeiras Carrefour e drogueria, trazendo maior conveniência ao cliente. Destaco ainda os novos serviços digitais no varejo, com foco na melhorar a experiência do usuário e gerando maior engajamento digital. Neste trimestre, conforme já falado, números de clientes, vendas e tickets do modelo In-Store Picking mais do que dobraram com relação ao último trimestre. E os dados mais atuais mostram que o índice de recompra ultrapassou os 30%, um excelente resultado. Por fim, nosso produto de marca própria continuam quebrando recorde e atingirão penetração de 19,7% nas vendas no trimestre. Mais uma vez, destacando a relevância do nosso papel na sociedade, especialmente em ambiente inflacionário. Passando para o slide 19. As vendas totais do varejo tiveram um crescimento de 5% no ano contra ano, com destaque para o crescimento de volumes, que voltou para um território positivo. O like-for-like do trimestre foi de 3,1%, com segmento alimentar apresentando um like-for-like de 8,4%. No segmento não alimentar, vemos as categorias de bazar e textil com like-for-like de duplo dígito positivo. Entretanto, a categoria de eletrônicos, que representa aproximadamente 55% das vendas de produtos não alimentares,
ainda está se normalizando após o impacto da pandemia e apresentou uma queda de like-for-like de 16,7%. Para o abril, vemos no segmento alimentar níveis acima de 20%, como no Atacadão, reflexo de um excelente mês. No slide 20, vemos o reflexo de nosso foco em manter o poder de compra do cliente, especialmente neste trimestre em que a inflação atingiu o pico e o tráfego aumentou em nosso ecossistema devido à dinâmica competitiva positiva. Nossa iniciativa para melhorar o posicionamento de preço, imagem e atrair novos clientes tiveram resultado e trouxeram a margem bruta ao nível de 22,6%. Mais uma vez, nossa eficiência operacional fez com que mantivemos o aumento das despesas consideravelmente abaixo da inflação geral. As despesas SG&A com percentual das vendas atingirão 18,4%, apesar dos ajustes salariais tradicionais no primeiro trimestre e do recente aumento dos preços da energia. Por fim, o EBITDA ajustado atingiu 227 milhões, ou 4,4% da receita líquida no trimestre. No slide 22, vemos que o canal digital continua crescendo devido principalmente ao segmento alimentar. O GMV total cresceu 1,5 vezes, atingindo 1,1 bi, número 10,5% maior que 4 tri 2021, que é o trimestre sazonalmente mais forte para o e-commerce. O GMV alimentar cresceu 2,5 vezes, com destaque para o canal digital do Atacadão, que apresentou um crescimento de 7,8 vezes e já representa 2,3% das vendas totais do Atacadão. No varejo, o canal digital representa 5,1% das vendas de alimentos totais e continuamos evoluindo para trazer cada vez mais conveniência ao cliente. No primeiro trimestre 2022, finalizamos a implementação do Picking in Store, que, conforme mencionei, já está presente em 100% das lojas do varejo, inclusive drogueria. Passando para o Banco Carrefour, vou passar rapidamente pelo slide 24, uma vez que as informações de faturamento já tinham sido divulgadas na prévia de venda e as tendências são muito semelhantes ao que temos visto, com forte crescimento puxado principalmente pelas vendas offers, o que significa que o cartão Carrefour se torna a primeira opção do cartão para nossos clientes, gerando maior engajamento potencial de cross-sell. No slide 25, vemos claramente a dinâmica do trimestre para nossas operações financeiras. Considerando o cenário econômico desafiador e a relevância do nosso cartão para os clientes, a nossa receita apresentou crescimento de mais de 30% no primeiro trimestre. Naturalmente, também pelo cenário que descrevi, esse crescimento vem acompanhado de certa pressão do aumento do nível de inadimplência. Gostaria de destacar, contudo, que a nossa visão atual já aponta para uma normalização do over 30, e o que nos deixa ainda mais confiante é reafirmar que em 2022 retomaremos os patamares fortes históricos. O crescimento de 14% no EBITDA do banco comprova o nosso conhecimento e expertise em balancear risco e retorno. Aqui também vemos que existe uma sazonalidade do indicador ao longo do ano. Então, podemos esperar que o EBITDA siga a mesma tendência evolutiva do ano passado. O lucro líquido aumentou 19%, impulsionado pela nossa eficiência tributária, que resultou na constituição de uma corretora de seguro em 2021, devido à diversificação das receitas que vem sendo implementada. Por fim, no slide 28, falando um pouco sobre BIG. Como vocês sabem, junto com a convocação do AGE, também tivemos a publicação das informações financeiras do consolidadas de 2021. Em uma comparação, no período de 2 anos, o resultado de vendas e evolução de margem nos mostram bastante resiliência em melhoras estruturais do negócio. E o CAPEX reforça a execução do plano de conversão de lojas. No nosso lado, os times continuam o trabalho intenso do planejamento das ações para a integração e estamos confiantes no processo. A expectativa de conclusão da operação está dentro do esperado no final do segundo trimestre. E gostaria também de dizer que também
que a sinergia foram revisadas em função das oportunidades em compra de direto e indireto, e não em função do resultado de 2021. Nossa análise é sempre pauta da visão da oportunidades versus nosso modelo original. E com isso, concluo a apresentação e retorno a palavra para Stéphane concluir. Muito obrigado, David. Para concluir, queria apenas relembrar a aceleração que tivemos no Like for Like e a força do ecossistema que continuamente consegue equilibrar dinâmicas diferentes e, mesmo assim, entregar resultados fortes como EBITDA, se sustentando em níveis altos. No varejo, implementamos diversas iniciativas e o posicionamento de preço foi fundamental para suportar clientes nesse período mais inflacionário. No atacadão, a força do modelo se prova diariamente com estratégias comerciais assertivas e trazendo volume. Já o banco continua se mostrando como alavanca primordial nos momentos em que o cliente precisa de acesso ao crédito. Tudo isso foi entregue a partir de tomada de decisões mais ágeis, combinado com uma agenda mais digital e mais responsável. E quando pensamos em futuro, é preciso pensar na nova empresa que vamos construir, que se formará em 2022 a partir da consolidação do Grupo BIG. Por isso, relembro aqui que estamos em intensa preparação interna para a integração e a prioridade central foi a definição dos top 100 gestores da nova companhia, do novo grupo, escolhidos entre os melhores do Grupo Carrefour, do Grupo BIG e do mercado, e obviamente tudo isso sujeito à aprovação do CAD. Além disso, diferentes frentes da empresa têm sido desafiadas no sentido da simplificação e eficiência de nossos headquarters. Como exemplo, demos passo na otimização da estrutura da tesouraria corporativa, repensando a governança e o modelo de gestão, centralizando as responsabilidades estratégicas e padronização das funções transacionais para todos os negócios. Esse trabalho tem sido realizado em diversas áreas da empresa, sob a ótica de integração e agilidade. No pilar digital, com a chegada do Samuel, vamos promover mudanças estruturais na forma como nos organizamos, atraímos talentos e olhamos dados. E no primeiro trimestre já vimos uma aceleração forte do 1P alimentar, que tem sido nossa prioridade. E por fim, quando penso nos nossos clientes, o trabalho dos times de operação tem sido incansável. No atacadão, a dinâmica comercial em abril trouxe incremento expressivo de vendas na ordem de 20%. Já no varejo, as tendências no alimentar são ainda mais fortes. Temos implementado novas ilhas, novos posicionamentos de categorias e novos serviços digitais a cada mês. Já enxergamos resultados robustos, como Like for Like, acima de 20% em abril no alimentar. Estamos muito satisfeitos com esse início de trimestre que começou em abril com tendências fortes, o que nos deixa confiantes que os investimentos têm sido feitos nas alavancas corretas de maximização do top line. Estou seguro de que o resultado virá como consequência de estratégias comerciais assertivas e eficiência nas estruturas administrativas. Tudo isso, somado a uma nova empresa que se formará como os melhores líderes do mercado, fará com que o ano de 2022 seja emblemático para o Grupo Carrefour Brasil. Muito obrigado. Agora, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentileza, que os façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A.
no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que faça sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na sua tela. A nossa primeira pergunta vem da Gabriela Moraes, analista sell-side do Itaú BBA. Por favor, Gabriela, pode prosseguir. Bom dia, Stefane, Davi e Natália. Obrigada por pegar nossa pergunta. Do lado do Itaú, temos 2 pontos principais aqui. O primeiro em relação ao Atacadão. Vocês comentaram sobre a manutenção de vendas fortes ainda em abril, e a gente queria entender se a gente deve esperar um crescimento de same-store sales alinhado com o que a gente viu aqui no primeiro TRI, né, perto de double digits, também no segundo trimestre. Além disso, ainda sobre Atacadão, se vocês pudessem comentar um pouco mais sobre essa manutenção da expansão de margem que a gente viu no trimestre, e se a gente deve continuar esperando esse tipo de evolução ao longo do ano. E se eu puder adicionar só mais um ponto aqui, em relação ao resultado do banco, como vocês comentaram, a gente viu um aumento aqui do NPL no trimestre, né, assim como também o impacto na cobertura de portfólio. Se vocês puderem dar um pouco mais de detalhes sobre como vocês estão enxergando a evolução desses indicadores ao longo do ano, e também se vocês têm alguma intenção de desacelerar o crescimento da carteira, fruto aqui de uma concessão de crédito ainda mais criteriosa, dado esse cenário mais desafiador que a gente está vivendo em termos macro, né? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Gabriela, pelas perguntas. Vou começar e dar a palavra depois ao David. No Atacadão é negócio de volumes, de vendas fortes, então estamos trabalhando com os times do Atacadão, como Marco Oliveira e os times dele, para entregar os melhores volumes possíveis em qualquer momento. Tivemos mês de abril muito forte, como o aniversário, o Atacadão cumpre 60 anos em abril deste ano, então conseguimos acompanhar os nossos clientes neste momento de inflação, especialmente neste mês de abril, mas além do mês de abril, vamos manter este foco no cliente, foco no crescimento nos volumes. Sem dizer em que nível de patamar vamos conseguir este trimestre, o que é importante é o foco cliente e o crescimento nos volumes. Vou dar a palavra a David para complementar. Sim, para confirmar a evolução, o que está dizendo Stefan, a evolução das vendas é muito positiva. Vemos que cada vez temos uma evolução positiva nas vendas e também nos volumes. O mês de abril tem uma superação comercial muito forte que nos permite ver o quarter de maneira bastante confiante. Sim, acho que faz sentido achar que o segundo quarto vai ter por lo menos na mesma tendência que o primeiro quarto para Atacadão. A nível do margem, o modelo do Atacadão é um modelo muito eficiente, um modelo que temos bastante controlado, então não anticipamos evidentemente nenhuma evolução negativa do margem do EBITDA do Atacadão, tudo o contrário. Achamos que o modelo, como apresentamos no documento, um modelo muito eficiente com ramp-up das novas lojas, mas, como sempre, todas as melhorias do margem que temos no Atacadão é para o cliente, é para o volume. Nosso objetivo é puxar a top line e não o ratio do EBITDA, o ratio do margem do EBITDA. Então, vamos a seguir assim como estamos. No banco, o ratio do inadimplência tem um aspecto de sazonalidade e por isso comunicamos aqui, você vê no documento a evolução histórica, que vemos que temos ondas do inadimplência, e especialmente no primeiro trimestre. Achamos que a evolução da EBITDA do banco vai ter um efeito rampa ao longo do ano, e mesmo se mantemos esse crescimento, se você aplica o crescimento do primeiro TRI ou seguinte TRI,
vemos que temos uma evolução bastante positiva também no banco. Temos um ambiente desafiador, o contexto econômico não é simples, mas temos uma expertise no banco, capitalizamos sobre o que fizemos durante a crise do coronavírus, melhoramos bastante nossos critérios de atribuição do crédito para o cliente, então ficamos confiantes com a rentabilidade do banco para este ano. Muito obrigada, está super claro, pessoal. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Eric Huang, analista sell-side do Santander. Por favor, Eric, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar nossas perguntas. Aqui do nosso lado, na verdade, a gente queria entender um pouquinho mais com relação da operação de varejo mesmo, né? Foi aí um trimestre que vocês mostraram uma boa evolução, mas teve ali um impacto mais forte em relação à margem bruta, né? Então, aqui a gente queria entender um pouco mais como que a gente deve esperar ali a dinâmica de margem bruta ao longo desse ano, né? E até entender um pouco mais, né, vocês comentaram aí dessas vendas bem fortes em abril, então entender um pouco mais aí desses cerca de 20%, né? O quanto disso vem de fato aí mais de um volume crescente e quanto disso vem aí do repasse de preços, né? Então também entender um pouco aí como que se compõe essa evolução do forte crescimento aí no Carrefour. Obrigado. Obrigado, Eric, pelas perguntas. No varejo alimentar, o que estamos fazendo é acompanhar os nossos clientes neste momento de inflação que acelera muito. Obviamente, vamos passar passo a passo esta inflação. Estamos analisando cada semana como nos encontramos e como devemos passar esta inflação, vendo a dinâmica das vendas, vendo a dinâmica dos tickets e vendo a dinâmica, obviamente, dos volumes. No alimentar, então, vamos seguir acompanhando e crescendo nos volumes e, obviamente, equilibrando com a margem bruta que nos dão estas vendas. O que é importante é que temos ecossistema global como o atacador, um banco e o varejo que nos permite fazer este tipo de investimento para acompanhar os clientes durante alguns meses, algumas semanas. Então, é uma tendência que vamos manter, uma política que vamos manter nos próximos meses e que nos dá muito bons resultados frente ao mercado em termos de volumes e vendas. Vou dar agora a palavra ao David para algumas palavras. Sim, o que vimos este trimestre e também o que iniciamos no ano passado é que a inversão em preço dá resultado no varejo. Começamos a invertir em preço no ano passado e vimos uma melhora bastante significativa dos volumes do varejo. Então, temos contexto particular, tanto do competitividade como do contexto macroeconômico, que nos permite ver de maneira positiva a evolução dos volumes do varejo. Vai ter impacto no margem, em taxa, mas também temos uma recuperação em volumes que é muito boa e uma dinâmica de recuperar novos clientes, de fidelizar novos clientes também, que é o que estamos querendo fazer. Então, é uma estratégia a longo prazo, não é uma estratégia a curto prazo, é realmente uma estratégia a longo prazo com efeito a curto prazo. É um pouco isso o que podemos esperar para este período. Tá ótimo, pessoal, super claro. Obrigado. Obrigado, Eric. A nossa próxima pergunta vem do Felipe Casimiro, analista sell-side do HSBC. Felipe, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Stefan, Davi, Natália, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu queria
entender um pouco sobre os diferentes formatos, Atacadão e o Carrefour Varejo, como que é o componente de preço e tráfego, né? O quanto que vocês estão repassando dessa inflação alta e quanto que, enfim, tem de queda ou, enfim, como que está a evolução do tráfego, né? E principalmente para entender o que vocês estão vendo de elasticidade a preço dos consumidores nos diferentes formatos, né? Tem ainda, está acontecendo trade-down de categoria, de produto, né? Se puder passar um pouco de cor nesse sentido, acho que ajudaria bastante a gente entender a tendência. Obrigado. Obrigado, Felipe. Um pouco que já estávamos dizendo, estamos avaliando em todos os formatos, inclusive o Atacadão, mesmo que é um formato um pouco diferente, como podemos acompanhar os clientes. No Atacadão, estamos numa política um pouco diferente de comprar um pouco antes, um pouco mais, quando estamos vendo um aumento de preços da inflação nas próximas semanas, nos próximos meses. Temos a capacidade financeira de aumentar o nível de estoque quando há este tipo de situação que atualmente é o caso, e depois podemos acompanhar mais facilmente os clientes durante as próximas semanas, os próximos meses, aproveitando da nossa capacidade de comprar mais antes de uma ola de inflação. Então, vamos continuar nesta política no Atacadão e no Varejo, como eu disse. Estamos analisando market share, tickets e volumes semana por semana para ver onde, categorias por categorias, como podemos passar uma parte da inflação. Obviamente, não vamos, ao momento, temos que passar a inflação e toda a política e ter passo atrás de passar a inflação contra concorrência, contra o nível de inflação que estamos vendo no nível de compras. Então, cumprindo um pouquinho a nossa margem taxa para buscar massa. David? Sí, solo para complementar lo que está diciendo Stefan, solo un indicador que da mucha relevancia a elasticidad no sector, no varejo, es cuando você ve o crecimiento y el desempeño da marca propia. Eso demuestra a situación y a relevancia de nuestra estrategia de que el investimento en precio está dando resultado, el cliente está buscando precios, no atacadão, también no varejo. Y aquí no varejo tenemos una solución para el cliente que es nuestra marca propia, nuestra dinámica promocional y ahora también una parte do investimento temporário, do investimento em preço do que estamos fazendo e que tem impacto. Mas quando você vê o desempenho da marca própria, é um bom indicador do que a estratégia do preço é a correta e que dá resultado na elasticidade das vendas. Perfeito, muito obrigado, Stefano e Davi. Obrigado, Felipe. A nossa próxima pergunta vem do Thiago, analista sell-side da XP. Thiago, iremos abrir o seu áudio. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem aqui nossas perguntas e parabéns aí pelos resultados. Acho que do nosso lado aqui a gente queria só fazer, enfim, um follow-up bem breve aqui no ponto de vista de performance de vendas aí que vocês estão vendo aí agora no comecinho desse segundo tri, mais um pouco sobre as categorias, então só tentar também destrinchar um pouquinho como que vem sendo aí a categoria de eletrodomésticos ali que vem sofrendo, né, bastante nos últimos trimestres, e aí em contrapartida aí com o alimentar que vem performando muito bem, vocês já colocaram aí nas outras perguntas. E aí a minha segunda pergunta seria mais na linha do Big, né, a gente vê aí uma tendência no release que vocês postaram ontem sobre uma conversão de lojas
da bandeira Big Bom Preço para o formato de atacarejo, né? Então, se vocês pudessem comentar também o que vocês estão vendo aí de oportunidades para frente, como é que está a cabeça nesse sentido de, enfim, fechamento de híperes para poder fazer essas conversões aí para a bandeira do atacarejo, tá? Eu acho que é isso. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Tiago, pelas perguntas. Sobre o desenvolvimento das vendas, como dissemos durante a apresentação, tivemos muito bons resultados no alimentar, mas também no textil e no bazar. É importante destacar isso, porque quando falamos do não alimentar, parece tudo mais problemático, mas na realidade as nossas categorias de textil e bazar têm tido desenvolvimento muito bom, muito positivo, com boas margens também. E no primeiro tri, então vamos aproveitar deste bom momento para seguir com crescimento nestas categorias. Como dissemos, eletrodomésticos, claramente temos que avaliar a nossa organização, mudar a nossa organização. Com a chegada do Samuel, estamos analisando como devemos mudar esta parte da nossa organização para entregar melhores resultados no eletrodomésticos nos próximos trimestres. Entramos bem globalmente no segundo trimestre, como o mês de abril, como o aniversário do Atacadão, muito positivo. Então, nos dá muita confiança no segundo tri, além de ter cenário econômico e social desafiador. No Big, para responder nessa parte, sim, eles fizeram algumas conversões de lojas do formato Big Bom Preço para o formato atacarejo. Seguimos isso e foi uma parte do nosso acordo com o grupo Big no momento de comprar, de querer comprar este grupo. Obviamente temos que esperar para comprar a aprovação do CAD, que vamos ter em semanas. No nosso lado, estamos totalmente abertos a fazer conversões de lojas do formato hipermercado até o formato atacarejo, quando isso poderia ter uma relevância para os nossos clientes. Então, estamos avaliando todos os nossos hipermercados para ver se o posicionamento dessa loja tem uma relevância importante para os clientes e para nós também, e poderíamos fazer algumas conversões como eles fizeram. Não há tabu de nós sobre isso. David, você quer? Sí, solo en este punto relembrar aqui o potencial que o novo grupo oferece também com novas bandeiras como SAMS. Então, já vamos a ter ainda mais oportunidade de fazer alguns ajustes do bandeira entre os formatos. Yeah. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Queria somente dizer que é a força do futuro ecossistema ainda maior com a integração do grupo Big. Desculpas. Obrigado, Thiago. A nossa próxima pergunta vem do Felipe Reboredo, analista sell-side do Citi. Felipe, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado aqui pela oportunidade de fazer pergunta. Acho que ficou super claro aqui a estratégia em relação ao hiper, mas minha pergunta vai um pouco mais na relação ao médio e longo prazo aqui. Queria entender se depois aí do desinvestimento aí do principal competidor de vocês, se vocês estão vendo o hiper performando melhor em termos de proposta de valor mesmo, como é que a companhia vê o hiper nos próximos anos? Obrigado.
Vamos seguir como formato hiper, cada vez que tem sentido para os nossos clientes. Estamos como eu estava dizendo, abertos a fazer qualquer conversão de lojas entre os nossos formatos, inclusive o futuro formato SAMS que vamos ter, sem tabu. E então, o que achamos que o hiper tem uma relevância no mercado brasileiro. Vemos isso nestes meses como crescimento, por exemplo, do textil e do bazar, aproveitando da força do alimentar. Então, não temos uma visão negativa do formato hiper, é uma resposta para os clientes aqui no Brasil, especialmente porque temos hipermercados de proximidade na realidade. Não são hipermercados como podemos ter, por exemplo, na Europa, fora das cidades, são hipermercados dentro das cidades. Então, como este posicionamento de proximidade, eles têm também uma relevância na digitalização que estamos vendo e estamos trabalhando nós também para entregar os pedidos dos clientes no formato, no canal digital, como raio de entrega muito curto. Então, o hipermercado faz parte da nossa estratégia ao longo dos próximos anos, porém, como possibilidade de aproveitar do nosso ecossistema que, mais uma vez, será único no Brasil. Perfeito, obrigado. Sim, e aqui falando do ecossistema, o ecossistema que complementa também com o banco. O banco também aporta o crescimento, o varejo também aporta crescimento para o banco, uma rentabilidade bastante relevante. E sendo o único formato hipermercado do país a nível nacionais, também nos vai aportar um valor muito importante quando falamos com os fornecedores, quando temos que construir algo com fornecedores, colaborar, conhecimentos dos dados, participar a implementação do novo gama, de novos produtos com os fornecedores, sendo o único formato hipermercado nacional, aporta muito valor também para nós. Super claro. Obrigado. Obrigado, Felipe. A nossa próxima pergunta vem do Joseph Giordano, analista sell-side do JP Morgan. Por favor, Joseph, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. Eu gostaria de explorar um pouco essa construção do ecossistema do grupo. Eu queria entender hoje como é que vocês estão vendo o ambiente de M&A dentro do setor no Brasil, se vocês ainda têm apetite para comprar mais ativos, seja ele no mundo físico ou até mesmo no mundo digital. E aí, eu queria voltar um pouco na questão do NPL, assim, se a gente deveria esperar uma recomposição mais relevante de provisão nos próximos trimestres. Obrigado. Bom, para a operação do M&A, agora estamos focados com a operação do Grupo BIG para fechar a operação. Depois da operação do Grupo BIG, vamos saber que oportunidade está no mercado. Temos um nível de dívida, uma alavancagem que é muito bom. Temos essa capacidade de fazer investimentos se vemos algumas oportunidades. Então, vamos saber o que está disponível no mercado. Mas agora, a prioridade é o Grupo BIG e fazer uma integração com muito sucesso e vamos saber outras oportunidades depois. Obrigado, Joseph. A nossa próxima pergunta. Perdão, acho que não estava ouvindo bem, Joseph, mas você tinha uma pergunta sobre o non-performing loans do banco. Aqui, o que podemos comentar é que
como você viu na apresentação, temos efeito de sazonalidade do non-performing loan e achamos que vamos ter ramp-up e que a situação vai melhorar. O desemprego está melhorando também no país. Um ano de eleição, um ano onde pode haver também ajuda do parte do governo. Então, não vemos uma situação desafiadora, sim, mas tampouco risco muito alto para nosso banco. Então, ficamos confiantes com o resultado do banco para este ano. Perfeito, obrigado. Obrigado, Joseph. A nossa próxima pergunta vem do João Paulo Andrade, analista sell-side, do Bradesco BBI. Por favor, João, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Parabéns pelo resultado. Obrigado por pegar minha pergunta. Aqui é mais uma confirmação, desculpe, acho que você já falaram, mas para mim cortou um pouquinho. Vocês comentaram de um same-store sales de 20% em abril para food no varejo, só confirmando. E um follow-up em cima dessa pergunta é como que ficariam as dinâmicas de margem, dado forte tendência de vendas, dinâmica de inflação talvez chegando um pouco mais próximo dos estoques. O que a gente pode esperar olhando para frente em termos de dinâmica de margens? Obrigado. Sim, confirmo, sim, o mês de abril foi muito bom e o alimentar no varejo cresceu mais de 20%, com volume positivo também, né? Não é só um efeito de inflação, é um efeito muito positivo nos volumes. A nível de margem, sim, a nível de margem, como já falamos, temos uma inversão no margem e acho que vamos a ficar nesse patamar. A curto prazo, sim, temos inversão, mas, outra vez, em volumes temos uma recuperação e o que estamos buscando é construir o futuro com investimento a curto prazo. Perfeito, obrigado. Obrigado, João. A nossa próxima pergunta vem do Alexandre Kenji, analista sell-side do Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a pergunta aqui. Eu acho que já cobriu a maior parte delas, mas talvez explorando de novo esse ponto de margem bruta. Eu acho que ficou claro esse ponto sobre inflação, mas eu queria explorar se vocês também têm algum efeito, principalmente nesse primeiro tri, tem algum efeito de mix de cliente ou mesmo mix de canais de atacarejo versus o atacado de entrega, tem alguma diferença de performance. E também, endereçando um pouco o ponto de BIG, se vocês pudessem comentar um pouco como que está a performance do Max atacado versus atacadão. Eu agradeço. Obrigado. Para responder à primeira pergunta, obrigado, Alexandre, pelas perguntas. Estamos vendo crescimento nos clientes em termos de tickets também, nos dois canais, dois formatos, atacadão como varejo e também, em paralelo, podemos dizer, nos canais digitais, no atacadão como no varejo. Então, temos um pouco tudo em verde no primeiro trimestre, e o que estamos buscando, mais clientes, lado atacarejo, lado varejo e também canal digital como físico. E o que conseguimos entregar no primeiro trimestre, vamos trabalhar para seguir acima. David, você quer dizer algo da tendência no Grupo BIG? Vendas do Maxi. Não comunicamos as tendências do Grupo BIG. O Grupo BIG ainda não fechamos a operação, então não podemos comentar os números do Grupo BIG. Comentamos os números passados, mas a tendência atual não temos conhecimento que podemos compartilhar com você da tendência atual.
Mas já pronto vamos a poder, já pronto depois da aprovação do CADE, vamos a poder comentar tudo com vocês. Não, perfeito. Mas mesmo a performance passada de Max versus Atacadão, tem alguma cor que vocês podem compartilhar? Obrigado. Obrigado, Alexandre. A nossa próxima pergunta vem do Gustavo Fratini, analista sell-side do Goldman Sachs. Por favor, Gustavo, pode prosseguir. Bom dia, pessoal, tudo bem? No release, vocês mencionam que tiveram um ganho de market share de mais ou menos de 100 bips. Eu queria entender como que isso está quebrado entre atacarejo e varejo, se vocês estão ganhando mais share em algum desses grandes formatos. E também se vocês acham que estão ganhando share em cima de outros players grandes ou mais de players regionais. Obrigado. Sim, estamos ganhando share globalmente no mercado brasileiro, estamos ganhando share também no formato hipermercado, bastante. Estamos ganhando share no formato atacarejo, like for like, por exemplo. Que mais? Não sei se... No B2B também, o B2B estamos ganhando market share muito forte também no atacarejo. Então é pouco todos os canais. Depois não temos o detalhe, não recebemos o detalhe de contra quem estamos ganhando market share, mas achamos que pouco com todos os players. Temos uma estratégia também de expansão que é muito forte, que é mais no interior do país, uma estratégia de expansão a largo prazo, então isso deve afetar também os players regionais também. Mas é pouco global, como o Stefan falou, é uma ganância global. Perfeito, super obrigado. Obrigado, Gustavo. A nossa próxima pergunta vem do Carlos Herrera, analista sell-side da Condor Insight. Iremos ler a pergunta do Carlos, que é a seguinte. Olá, pessoal, tudo bem? Tenho duas perguntas. A primeira seria, com os ganhos de sinergia da operação do BIG, quais margens vocês esperam atingir? E a segunda pergunta, vocês estudam aumentar o sortimento de produtos PETs, talvez até abrir um espaço dedicado ao PET no estacionamento, para surfar essa onda e começar a atacar esse mercado? Boas perguntas. Boa segunda pergunta. Como já falamos, estamos vendo sinergias pouco mais altas que comunicamos faz pouco mais de ano atrás, como 2 bilhões de reais de sinergias. E vamos trabalhar por isso. Estas sinergias vão passar pela margem bruta e também pelo EBITDA. Eu vou dar a palavra sobre isso para o David. Antes disso, sim, obviamente vimos a tendência do mercado PETS, estava visitando algumas lojas hipermercado ontem e falando com os operativos sobre isso para ampliar o espaço nos nossos hipermercados na categoria PETs. E a força é bom exemplo, porque a força do hipermercado de poder acompanhar as tendências do mercado, aumentando algumas categorias que faz sentido num momento especial do mercado brasileiro. Quando estamos falando que o hipermercado tem toda a relevância pelos clientes no futuro, é pouco isso. Podemos ampliar categorias, diminuir outras, por novas categorias, novos grupos, ampliar a marca própria. Obrigado. E agora vou dar a palavra para a primeira pergunta para o David. Obrigado, Stefan. A nível do sinergia, do BIG e do margem do novo grupo, bom, não comunicamos o guidance do nível do margem, mas o que posso comentar aqui
e que o objetivo aqui da operação é de converter cada loja do Grupo BIG em nosso formato, que seja Carrefour ou Atacadão, principalmente, e também vamos manter a bandeira Sams. Então, o que vai ser natural é que cada loja do Grupo BIG vai chegar ao nível de rentabilidade, ao nível de margem dos nossos formatos. Então, naturalmente, depois de um tempo, cada loja vai chegar ao patamar do Atacadão, do Varejo, e de Sams vai ficar no seu nível. Então, é esse o objetivo. Não achamos que vai ter um efeito negativo, todo o contrário, vai ter um efeito positivo em massa muito forte e em taxa, pois, para chegar aos níveis de cada formato. E você vai ter um efeito do mixo de cada formato dentro do novo grupo. Obrigado pela resposta. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas. E agora gostaria de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Somente umas palavras, como já vimos, entramos muito bem no ano de 2022, muito forte, acima do que achamos antes de começar o ano, o mês de abril, muito forte. Então, estamos bem confiantes em nossa trajetória no ano 2022, no digital como no físico, e estamos agora preparando muito intensivamente a integração do Grupo BIG, aguardando, obviamente, a aprovação final do Tribunal do CAD em algumas semanas, o que nos dará uma oportunidade enorme de uma integração vencedora entre o Grupo Carrefour e o Grupo BIG, mostrando toda a força do novo e amplo, ainda mais amplo, ecossistema no nosso grupo, para os nossos clientes, os nossos colaboradores, os nossos parceiros e acionistas. Muito obrigado. A videoconferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2022 do Grupo Carrefour Brasil está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um ótimo dia.